Olá, voltamos, episódio 67, e agora faço como? Primeira coisa, agradecer a todo mundo aí, a gente ficou entre os 10% mais compartilhados em podcasts no mundo, no, no tipo negócios. Então, agradecer a todo mundo aí que compartilhou, que divulgou, a gente teve um crescimento de 107% entre ouvintes, seguidores. Então foi um ano realmente bem legal para o podcast e fiquei muito feliz em receber esses dados do Spotify ontem. Então, muito obrigado para todo mundo que compartilha, que ouve, que acompanha. Muito prazeroso, muito legal mesmo saber que a gente tem crescido. Desculpa aí pelo último episódio, alguns colocaram que ficou baixo o som, porque eu estava em congresso, então estava sem a aparelhagem mais clássica, e aí acho que o som ficou um pouquinho baixo realmente. Foi outro fone que eu veio, outro aparelho e tal. Então, vamos lá, a ideia de hoje é falar um pouquinho sobre vestimenta, apresentação pessoal física, né? O que usar, vestimenta, como se portar, essas coisas. Coisas que realmente eu nunca dei valor na faculdade. Eu, pessoalmente, andava que nem um maluco mesmo. Até muito tempo na faculdade, bem mal amanhado. E eu vou contar um pouquinho da história aí, das histórias, das coisas que aconteceram comigo. E sugerir algumas coisinhas aí pra galera que tá no internato, na residência, começando a vida médica, etc. Então, primeiro isso, assim, eu andava bastante mal amanhado mesmo na faculdade, short, curto, mas nem bermuda, era short. Camiseta, camiseta, camiseta mesmo, assim, bem. Eu fiz faculdade em Salvador, um Caludo Azul e Havaiana, sandália qualquer e tal. É, em uma oportunidade, assim, eu estava tão mal trajado que uma senhora me parou, estava num shopping, eu saí da faculdade e fui pro shopping e tal, e o shopping, você podia passar dentro do shopping num caminho de estacionamento para cortar caminho do quarteirão. E aí eu tava andando com pressa e tal, saí da faculdade indo pra casa e tal. Com pressa por alguma razão, então eu tava andando rápido. E tinha uma senhora na frente e tal, a senhora falou, ô meu filho, tal, leva o que você quiser, mas não faz nada comigo. Então assim, provavelmente os trajes maravilhosos em que eu estava, ela achou que ia ser assaltada. É... A outra ocasião, também muito bem trajado, para não dizer o contrário, eu resolvi comprar um sanduíche numa dessas lanchonetes de fast food. E aí eu sempre comprava lá e tal. E em uma certa feita, você sempre faz o pedido, pega o negócio, depois paga. Faz o pedido, né? Paga e depois pega. A mulher me perguntou, não, só vou registrar aqui o pedido quando você mostrar que tem dinheiro. Então, assim, também nessas horas é bem traumatizante, que você fica sem reação, né? Fica cara de mongol, né? E isso julgo eu depois de muito tempo, provavelmente pelo estado calamitoso em que me encontrava, largado mesmo. Ao longo da faculdade, a gente vai dando uma melhorada, um professor pede ali para ir sempre de calça, outros proíbem entrar de bermuda, começa a usar o laboratório, então tinha que ir de calça. Você começa a colocar o sapato fechado para ir para o laboratório, para pesquisa, etc. Lá no meio da faculdade, você começa a ver paciente, você começa a ver que você não pode ir tão largado, você coloca uma roupinha melhor, mas melhor que eu falo de organização. Nada de mal, eu odeio marca, odeio coisa cara, mas mais bem composto. Um jaleco limpo, etc. Então, já aconteceram essas coisas comigo e a gente vai vendo que a postura, não só a vestimenta, mas a postura como você aborda o paciente, isso é difícil de dizer, mas
se você transmite alguma segurança, se você vem com a postura de tronco mesmo, postura de um cabelo cortado, a barba feita, a unha feita, no caso da mulher e tal, o cabelo arrumado, a postura como você chega para o paciente, queira ou não, o paciente tem uma primeira impressão. Tem uma primeira impressão ao ver você chegar lá e falar, fazer a anamnese, ou atender no consultório, ou ver o paciente no hospital. A gente, quando é jovem, a gente é revoltado com isso, e eu era um revoltado com essas coisas, não ia achar, isso aqui tem que me respeitar pelo que eu sou, pelo que eu sei, e não pelo que eu visto e tal. Só que a vida vai passando e ensinando, e a primeira impressão que as pessoas têm a seu respeito, a nosso respeito, quando nos veem pela primeira vez, não é uma questão assim, bem avaliado no sentido, não, ele deve estar acima, ele deve ser bom. Não é. Outra coisa que a gente tinha um preceptor aí no internato de clínica, a maioria dos preceptores iam de jaleco, bonitinho, camisa, gola polo, de botão e tal, e calça e tal. E tinha um preceptor que ia sem nada, assim, sem nada de jaleco, sem crachá, as camisas bem amarrotadas, botão abotoado errado, metade da camisa abotoada, metade aberta, bem mal amanhado, o cabelão meio grande, meio careca, meio todo meio largado mesmo. Hoje, olhando de fora, assim, a gente, depois que passa as coisas, depois que a gente conhece as pessoas como médico, como atuam, né, no dia a dia, como não só como preceptores ali. Esse cara tecnicamente, ou era tecnicamente, não sei se ele continua atuando, já era um senhor mais idoso, é bom tecnicamente. Só que não passava segurança nenhuma, os pacientes morriam de medo de ser atendido por ele, de ser visto. A gente, como aluno, não o respeitava como respeitava os outros, e baseado em nada. Hoje eu penso assim, era baseado simplesmente na postura mesmo, né? Ele chegava muito atrasado, ele faltava. Então, assim, a postura junto à residência, ao internato, etc. E ele, tecnicamente, era bom. Tecnicamente, ele era bom e sabia o que estava fazendo, teoricamente. Mas a postura era péssima, né? A vestimenta, a apresentação era péssima. Isso deixa uma imagem muito ruim. A imagem é tudo, né? Como dizia a propaganda, não. Mas uma má imagem começa tudo com o pé esquerdo, começa tudo com o pé errado. E a gente, quando jovem, quando adolescente, a gente não entende isso. A gente quer, né, mudar o mundo e fazer acontecer, e a gente tem uma briga com as regras. E depois, nas residências estão começando a andar melhorzinho, os jalecos mais arrumados e tal. E na residência de oncologia, os preceptores falam que não, mas é verdade, no R2 a gente tinha que usar gravata. Eles falam, não, isso era mentira, tal. Na época não tinha, mas tinha assim, todo mundo usava gravata no R2. O R1 não precisava, o R2, o R3 precisava. E eu usei gravata lá no calorzão, enfermaria sem ar-condicionado, sem nada, no calor dos infernos, com jaleco, gravata, tudo. E o paciente olha de outra forma. Você estando mais arrumado. Não precisa ser gravata de marca, não precisa ser roupa de marca. Você precisa estar arrumado. As pessoas te olham de outra forma, te respeitam mais. Isso é nítido. E tem vários trabalhos, não trabalhos científicos, trabalhos escritores mesmo, pessoas grandes estudiosos de moda, de comportamento. Aí tem trabalho, livros sobre comportamento, psicologia, colocando aquela frase, né, primeira impressão que fica, isso é bem documentado em psicologia. A sua primeira apresentação, e aí tem um viés de assertividade neurológico, e quando você entende que Joãozinho é ruim, porque ele chegou feio, amarrotado, mal amanhado, atrasado, de chinelo, de bermuda e tal, você ser humano, nós seres humanos, a gente quer confirmar a nossa suspeita, a gente quer acertar. Então a gente começa a criar um bocado de viés para mostrar que Joãozinho é realmente ruim, que nosso primeiro julgamento foi certo.
E quando o cara chega lá todo almofadinho, todo organizadinho, todo bonitinho, bem trajado, organizado, limpo, barba feita, cabelo cortado, unha feita, no caso da mulher, blá, tudo bonitinho, e a gente julga que ele vai ser bom e ele é uma merda, depois a gente descobre que ele é uma merda, a gente vai tentar criar vieses para mostrar que a gente acertou no primeiro julgamento. Então, nosso cérebro, como eu cito aqui várias vezes, e acabei de ler agora também O Andar do Bêbado, fantástico livro sobre estatística, como interfere na nossa vida as probabilidades e como a gente julga errado. Mostra que a primeira impressão fica realmente, certo? Fica. Você tem que se controlar muito. A maioria das pessoas, 99,9999% não vai ficar se controlando. Vai ter um julgamento ali primeiro e depois vai tentar manter e confirmar aquele julgamento. Então, tente se portar melhor na sua faculdade, na sua residência, no seu consultório. Isso faz diferença. Ah, eu preciso usar gravata? Não, não precisa usar gravata. Você precisa estar limpo, cabelo cortado, ou se for grande, preso, arrumado, amarrado. Você precisa estar com uma unha limpa, o jaleco limpo. Você não pode estar com a camisa lascada de malhar para atender ninguém. E aí eu tenho um preconceito grande, eu pirraço muitos alunos com crocs, com cabelão e tal. É, a gente está atendendo, na maioria das vezes, pessoas mais de 50, 60 anos, que têm uma visão de mundo antiga, né? São antigos, eu tenho uma visão de mundo anterior. É, você está na dificuldade, você quer colher uma boa história, você é jovem, tem cara de menino e ainda anda que nem um doido. Não ache estranho se o paciente não te der muita ousadia. Isso é nítido. Ah, mas eu não quero. Ótimo, mas eu não estou aqui dizendo que todo mundo tem que andar arrumadinho, nada. Eu estou querendo colocar aqui que faz diferença. Se você assumir que você sabe que faz diferença, mas você não quer ir, você quer ir do jeito que você quiser mesmo. Dentro das normas do hospital, pode ir, mas saiba que você está chegando com um ponto a menos no julgamento do paciente, né? Das pessoas, do porteiro, do colega médico, do outro colega residente, do outro colega interno, você está sendo julgado, saiba ele ou não que está te julgando, mas no cérebro da gente julga o tempo inteiro. E então tente se organizar melhor na postura, não só nas roupas, postura mesmo. Andar ereto, pouco olhar para baixo, olhar para o horizonte, postura do tronco, caminhar firme, fala para fora e essas coisas, isso faz diferença no julgamento do paciente, dos colegas, nas discussões, etc. Tem técnicas aí, tem livros sobre gestual. O livro mais clássico que tem sobre isso é O Corpo Fala, né? E muitas pessoas falam no sentido desse livro, mais para adivinhar o que a pessoa está pensando, o que ele quer ou não quer, se ele quer sair da sala, ele quer ficar na aula, e etc. Um bocado de bobagem, mas o livro tem coisas muito interessantes sobre a questão do corpo fala no sentido de se você é retraído, tímido, se você está falando com certeza ou não, se você está se impondo ou você está sendo é, muito restrito e muito introspectivo. Então, tem muita literatura sobre isso. Em psicologia, muito sobre a postura que você vai falar, a entonação, o tempo de voz, pausas para os outros falarem, etc. Então, isso faz grande diferença. Falei isso também aqui porque essa semana e tal, chegou um aluno lá com a barba feita. A primeira barba era gigante, maltratada. Ah, barba grande, não pode? Pode, desde que bem feita. Pode no sentido de vai causar uma impressão? Não. Barba grande, pode ser gigantesca lá, sei lá como é que chama, lenhador. Pode ser, desde que bem feita. O aluno tinha barba péssima, horrorosa. E eu pedi para falar dele aqui. Não vou citar o nome, mas na sala eu falei, eu vou te citar no próximo podcast. Tirou a barba, ficou outra cara. Outro aspecto, outro julgamento inicial. Quer criar sua barba? Crie, mas vai dar trabalho, vai ter que cuidar, vai ter que fazer 1, 2 vezes por semana, dá trabalho. Algumas alunas vão com o cabelo, acho que do jeito que acorda, mete uma xuxinha no cabelo e vai, coisa mais horrorosa do mundo.
e todos farocados e tal, passa uma impressão de desleixo para o paciente, para o professor, para o médico, para o colega. Essas coisas importam. Queira você, queira ou não, importa. Você está sendo julgado, nós estamos sendo julgados o tempo inteiro. E nesse congresso que eu fui, acabou que o congresso foi até mais tarde, e eu saí direto do congresso para o avião, e eu sempre ando mais à vontade mesmo. Assim, eu uso jaleco quando tem que usar, eu uso gravata no consultório, que eu acho que tem que usar na minha cabeça. Quando eu vou dar aula e não saio do consultório, eu vou sem gravata, por exemplo, ou com uma camisa de gola polo, uma camisa normal mesmo, de calça, de sapato, etc. Mas eu ando mais à vontade fora dos locais de trabalho. E viajo de avião normalmente de calça, tênis e camiseta, acabou. E aí nesse avião eu tive que ir de paletó, de blazer, de sapato, né? Porque eu tava direto do congresso e fui pro avião. Rapaz, outro tratamento pode ter sido coincidência? Pode, certo? Mas me fez pensar em fazer esse podcast. Outro tratamento no check-in, meu check-in deu errado no aplicativo. E geralmente quando eu vou procurar alguém, geralmente eu frequento os mesmos aeroportos. Quando eu vou procurar alguém, sempre um maltratamento e tal, um negócio bem. Rapaz, outro tratamento educado, orientou, resolveu. Depois fiquei numa sala fantástica, é, por causa do negócio de cartão de milha, não sei o que e tal, fui pra uma sala VIP e tal, que então, quando eu ia, nunca era muito tão bem tratado, tratamento outro nível. E quando eu fui lá fazer o check-in, me jogaram para a primeira classe, desse voo e tal. Então, se foi coincidência ou não, porque eu estava de blazer, que foi a primeira vez que eu viajei de blazer, mas é outro tratamento. Então, lembrei dessas coisas da vestimenta, e queria tocar um pouquinho nesse assunto, pelo menos fazer refletir como você anda, nos hospitais, nas faculdades, como você está se portando, o que que você pode melhorar ou não. E uma das coisas que ficou marcado também, minha defesa de mestrado, uma das professoras da banca foi super bem arrumada, numa elegância fenomenal, e chamou a atenção de todo mundo, tanto que estava assistindo, quanto da banca, etc. E alguém teceu um comentário sobre a elegância dela. E ela falou que ela entendia que quando você vai para um evento de uma outra pessoa, como uma banca de alguém, um doutorado, mestrado, ou uma formatura, ou a casa de alguém e tal, você se arrumar, você colocar uma roupa elegante e tal, você está mostrando respeito e reverência a quem está apresentando, a quem está naquele local e tal. Achei isso bem legal, porque muitas vezes o primeiro julgamento, pô, pra que essa é arrumar desse jeito para uma banca de mestrado e tal? E na ideia de algumas pessoas é deferência, reverência à situação, reverência ao momento e tal. Eu achei interessante, porque eu quis trazer isso, eu sempre fui muito revoltado em não usar terno. Terno é coisa de ambientes frios, aqui faz um calor da zorra, gravata é lugar de ambiente frio, e a gente tá em aquela coisa, né? A gente foi imposto pelos ingleses, americanos e etc. E assim, você não precisa andar agasalhado, existem ternos frios, existem gravatas mais leves, camisas frescas, você não precisa estar morrendo de calor. Então, eu sempre fui um revoltado, mudei ao longo dos anos, aí, dos 25, 20 anos, e acho que foi uma boa mudança. Não deixo andar confortável, não ando me engarguelando com a gravata. Hoje, gravata não me incomoda em nada, eu gosto de usar gravata, eu gosto de vestir melhor, e acho que faz diferença. É, não tem essa coisa de obrigação. É mais um podcast para filosofia a respeito da apresentação. Assim como a apresentação do seu consultório, as cadeiras, decoração, as coisas que deverão conter no seu ambiente de trabalho. A apresentação pessoal é muito importante, tem muita literatura sobre isso. E não se engane, você vai ser julgado por isso na primeira aparição. Não pode ir para uma entrevista de trabalho, não pode se apresentar mal.
Apresentar mal é meio caminho andado pro fracasso. Era isso por hoje. Muito obrigado mesmo pela galera acompanhando, pelo crescimento que a gente teve aí em 2022. Foram quase 1.000 horas de podcast. 1.000 horas o quê, gente? 1.000 minutos. 1.000 minutos de podcast no ano, gravados. E brigadão mesmo, a gente está entre esses 10% aí de compartilhamentos mais compartilhados do mundo nesse podcast negócios, né? Quando a gente fala em negócio. Muito, muito obrigado mesmo. A gente vai falando, eu vou continuar fazendo, e a gente vai seguir aí tentando estudar mais, aprender mais e debatendo assuntos através das mensagens que vocês enviam e tal. Um grande abraço e até semana que vem.